Olá, posso ajudar? Eu vim ver uma carta. Episódio 13 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin finalmente saindo por completo, já que a transmissão, quando lançou domingo passado, foi interrompida por conta do terremoto. Eu achei que, cabia o bom senso aqui não revisar um episódio que estava incompleto, por mais que faltasse só o final, e também por respeito, por mais que não tivesse sido um terremoto tão grave quanto costuma acontecer de vez em quando. Mas vamos falar de cada um dos episódios em separado, galera. Eu sei que o pessoal já deve ter visto aí o próximo episódio dessa semana, mas deixa pra daqui a pouco. O episódio 13, ele começa com a conversa ali do Armin, da Mikasa e do Eren. Não, pera, tá faltando alguém. Acho que eu esqueci alguém. É verdade. Tinha a Gabi que ela tava lá. Engraçado, quase que eu esqueço dela. Ela não falou em momento nenhum. Não, pera, vamos relembrar aquela ceninha. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre o Eren é que a expressão de bunda, a cara de bunda dele, 99% do tempo, não tem como você olhar e não sentir vontade de dar um soco. É compreensível tudo que esteja acontecendo, mas o fato da cara de pescotapazinho dele 99,9% do tempo é o que você olha e fala, mano, cara, muda um pouco essa expressão, e eu acho que esse episódio ele conseguiu fazer isso. Ele mostrou um pouco de expressão de tristeza no personagem, uma emoção mais fidedigna, e não só a expressão de tristeza que pareceu realmente legítima da parte dele, mas também a parte manipulativa do personagem. Ele conseguindo manipular o Armin e a Mikasa falando tudo o que ele falou pra eles. Foi algo que, caraca, mano, até eu me convenci. Eu fiquei, caraca, mas será que foi tão boa a argumentação? Isso é mérito do próprio Isayama em ter colocado, aquelas questões, ter montado aquele diálogo que foi muito bem feito. E as coisas que ele fala pra cada um deles realmente coloca eles em xeque, coloca a moral deles em xeque, eles ficam completamente perdidos ali. O Armin por conta de ter absorvido, e assim ter também acesso a parte das memórias do Bertholdt. E por isso ele seria alguém que estaria sendo influenciado, pela vontade do próprio Bertholdt. O Armin, ele é um cara extremamente empático, ele é um cara que, naturalmente, ele vai se compadecer pelo Bertholdt mesmo depois da morte dele, então é natural que parte das memórias do Bertholdt influenciem, acabem influenciando também na vontade do Armin, mas chegar a um ponto em que o próprio Armin ele fica em dúvida se ele realmente está agindo por vontade própria ou por influência dessas memórias do Bertholdt, é algo que é pesado, é algo que pesa no personagem. E ainda mais na Mikasa também, por conta de toda a genética do Zuckerman e ele jogar um papo de que, na verdade, ela não tem vontade própria nenhuma. Toda a proteção, todas as vezes em que ela agiu para proteger o Eren era simplesmente por conta dessa genética do Zuckerman, em querer proteger alguém que eles adotem e assim eles vão proteger até o fim da vida. E a gente vê esse exemplo claro acontecendo, Isso é o que mais deixa a Mikasa em choque quando ela vê que o Armin ele tava indo pra cima do Eren e depois ela chega e imobiliza ele. Foi algo que, caraca, mano, olha aí, tá aí o exemplo na sua cara. E detalhe pra cara do Armin ali, como se ele estivesse gostando de ser imobilizado pela Mikasa. Será que ele curte umas paradas assim na cama também? Mas é algo que realmente não tem como a gente cravar, fica muito interpretativo e os personagens eles ficam completamente confusos. O Eren ele chega a dizer que sempre odiou a Mikasa e por conta disso, que o Armin ele acaba indo pra cima do Eren e depois ele tenta ir de novo. Depois que a Mikasa interfere, ele vai pra cima do Eren de novo e o Eren espanca ele e você vê, cara, é triste. É triste a situação, o pessoal fica brigando de um lado ou de outro, mas a situação como um todo é triste. Você vê os três amigos, o grande trio principal do anime, que no comecinho eram completamente unidos, agora, nesse completo caos, nessa completa desordem. E o Armin ele dizendo pro Eren, essa é a liberdade que você quer? De poder bater na Mikasa? Quem será que é o escravo aqui, Por conta do Z que tá possivelmente manipulando ele. E na hora você vê que o Eren ele fica putinho. Você vê que ele fica putinho ali e pergunta aí, quem que você tá me chamando de escravo? Só faltou o Armin ele chegar pro Eren e falar assim, eu gaguejei? Como é que é? Eu gaguejei? Mas é aquilo, se o Eren ele ficou putinho, quer dizer que ele sentiu. Quer dizer que aquele papo ali de eu sou livre, ele sempre se reafirmando
como uma pessoa que se diz ser livre, claramente demonstra uma insegurança nessa tese. E quando vê que ele ficou putinho quando foi chamado de escravo, é mais um indício de que, meu amigo, lá no fundo, ele não se sente tão seguro assim dessa liberdade toda. Depois a gente volta pra floresta, onde o Levi ele decide de vez matar o Zeke. Ele fala assim, meu amigo, agora já era. E é muito legal que antes da luta acontecer, ele vai e conversa com o Zeke falando do livro. E aí, como é que tá o livro aí? Tipo, depois de ler a 6ª vez, começa a ficar legal, tô começando a curtir. E o Zeke ele perguntando se ainda tinha vinho. Olha só o safado, né? Parecia que ele só queria beber mais um pouco de vinho, mas ele queria saber se todo mundo já tinha bebido vinho ali, né? Ele queria ter essa garantia de que o vinho tinha sido completamente bebido para assim ele poder colocar finalmente o plano dele em prática. E quando ele sai correndo, a gente fica, caraca, mas o que diabo tá acontecendo? E ele vai e dá o gritão e transforma todo mundo. E a gente tem aquela cena de todo mundo caindo das árvores e aquele corte do zoom reverso, onde a cena ela vai abrindo, ela vai se afastando pra gente ver todo mundo ali um por um se transformando e aquele brilho consumindo a floresta inteira. E você vê que o efeito dessas transformações foi sentido até mesmo lá onde tava o Pixies e também o Falco e todo o resto da galera. E você vê a quantidade de gente que também sentiu resquícios dessa eletricidade, da transformação. Você vê a quantidade de gente que tá ferrada se o Zeke também acabar gritando perto deles. E foi muito forte. Caiu a minha garrafa, galera. Caiu a minha garrafa. E foi muito forte essa cena do Levi, ele se preocupando e sentindo a perda dos companheiros, né, dos subordinados dele, porque quando a gente repara na primeira temporada, onde o Levi ele vê o esquadrão dele sendo morto, parecia muito que ele não se importava com ninguém, ele não demonstrava nenhuma emoção, e eu sinto que o Isayama, depois de um tempo, ele foi progredindo um pouco mais nisso e foi dando um pouco mais de humanidade pro personagem, né? Você vê que hoje em dia, até mesmo as expressões dele no mangá para essa cena são muito fortes, é muito maior, ele mostrou muito mais sensação de perda do que, por exemplo, na primeira temporada quando ele perde o esquadrão dele. E você vê que ele se sente até culpado por isso, né? Por ele ter deixado o pessoal beber aquele vinho sem checar antes se poderia ter alguma coisa errada com aquilo, né? E você vê que logo depois ele percebe que o causador daquilo tudo tinha sido o próprio vinho, né? Então ele tem esse raciocínio rápido depois, mas ali a merda já tinha acontecido, né? Ele até suspeita, peraí, mas eles não enrijeceram? Será que foi uma mentira? E é curiosa essa parte, porque no anime a gente viu aquela cena onde a Vila do Cone foi toda transformada e a gente vê pessoas petrificadas, enrijecidas, mas no mangá a gente não vê essas pessoas enrijecidas dessa forma, o que deixa muito mais claro que era só falácia, era só uma mentira por parte do Zeke, né? Só que eles decidiram ilustrar de uma forma que parecia uma mentira mais convincente, né? Na perspectiva do Zeke contando aquela história quando foi mostrada aquela cena no anime, ilustrando com o pessoal realmente sendo petrificado. E o Zeke depois tranquilão, saindo de lá na mão de um dos titãs, parecia aquele meme, né? Pô, mó paz, achando que o Levi ele tinha morrido pelos subordinados dele. E você vê, cara, quando o Levi ele chega, mas quando ele chega de um jeito assim, cara, o Zeke ele já entra num desespero absurdo, parecia que o plano dele perfeito, né? Ia dar tudo certo, mas quando ele vê, ele se transforma naquele meio, aquele desespero, tipo, cara, não acredito de novo, vou ter que lutar com esse cara, o plano não deu certo. E você vê que ele se transforma, já enrijece a nuca pra garantir que ele não ia ser cortado na nuca, e ele começa a destroçar um dos titãs que tava com ele, começa a arremessar pedaços daquele titã. Caraca, no meio daquela raiva que ele tava sentindo, aquela frustração e desespero dele, arremessando partes de titã, foi foda, aquilo foi foda demais. E mais foda ainda foi o Levi. Ele se escondendo no meio das árvores, ele cortando os galhos e também jogando ali a própria capa dele também, aquela voz ecoando, como se fosse ali, meu amigo, o anjo da morte, chegando pra pegar a vida, pegar a alma, roubar a alma do Zeke. Finalmente você via aquela voz, era... Nossa, foi foda demais. E as frases do Levi, então, meu amigo, foi outra coisa sensacional nessa parte, né? Ele dizendo, olha, seu dever era só ficar... Você só tinha que ficar lendo o livro. Você só tinha que ficar quietinho lendo o livro. Tu achou que podia escapar de mim mesmo? E ele dizendo, meu amigo, tu acha que eu não ia ter coragem de matar os meus subordinados? Você não faz ideia de quantos subordinados e quantos aliados da gente a gente já não teve que matar. E vai, explode a nuca do Zeke e ele sai, e ele é jogado pra fora. No mangá dá a impressão de que o Levi ele tira
o Zeke de dentro do corpo de Titã ali, do resto de corpo de Titã que sobrou ali da nuca do Zeke, mas, cara, a fisionomia do Zeke, ele pegando o Zeke pelo cabelo assim, ele todo queimado, sem braço, no mangá dá pra ver claramente que os órgãos dele tudo vazando por debaixo do corpo aqui, ó, ele segurando tudo queimado, sem rosto, bizarro, e ele ainda dizendo, meu amigo, pode ficar tranquilo que eu não vou te matar por enquanto não. E como a vida não para, o instrutor Shade está lá, treinando os novos recrutas, né, e você vê que alguns deles estão lá se questionando se eles estão realmente no lugar certo, se eles estão obedecendo e servindo as pessoas certas, né, você vê que o questionamento sobre o que é a liberdade, o que é lutar pela liberdade está sendo discutido, né? Algo que está sendo discutido pelos próprios recrutas. Já tem alguns episódios, a gente viu episódios atrás, quando aquela garota que a Mikasa ela tinha salvo, que eu esqueci o nome dela, mas que ela foi presa, e agora a gente tem também nesse episódio, né? O pessoal, os recrutas novos, também se questionando, peraí, será que não é melhor a gente seguir o próprio Eren? Chega o Floch, cara, o Floch é um personagem interessantíssimo, assim, o pessoal ama ou odeia, mas querendo ou não, ele é um personagem interessantíssimo, porque ele saiu de um random e olha onde é que ele chegou, cara. Olha só o broto de ditador que ele é, chegando e falando da forma como ele chegou falando e já dando um pipoco com a intenção de acertar a perna do Shades. E ele admite dizendo só, meu amigo, eu não queria conversar, queria já acabar com essa palhaçada logo. Mas assim, acabei errando o tiro. O discurso dele é muito forte e a gente vê que 5 randoms, 5 ou 6 randoms, eu acho, né? Menos de meia dúzia de randoms lá decidem seguir a facção Jäger, né? Eu esperava que fossem aparecer mais candidatos, né? Eu confesso que achei que, sei lá, ia ser um negócio 50-50 ali pra ficar, né? Um negócio, caraca, metade dos recrutas estão lá seguindo agora a facção Jäger, mas não, meia dúzia de gato pingado só. E como prova de lealdade, praticamente, ele manda aqueles voluntários baterem e espancarem o instrutor Shades até ele não conseguir se levantar mais. Cara, olha, cara, esse é um ótimo personagem, e o instrutor, cara, ele dizendo, podem vir quantos recrutas forem, até parece que eles vão conseguir bater em mim, eu vou dar conta de todos. Corta o frame e ele tá lá ensanguentado no chão, coitado. Isso foi exatamente como foi no mangá, eu fiquei, caraca, gente, meu Deus do céu. E no final do episódio, o Zeke ele acorda numa carroça com o Levi. O Levi ele prepara uma armadilha pra ele não se mexer muito bruscamente ali, né? Prendeu ele numa lança de trovão e falou, se você se mexer demais ali, toma cuidado, porque senão você vai acabar explodindo em pelo menos 2 pedaços. Cara, você vê a lança de trovão ali fincada no bucho dele e ele vomitando. E o bizarro, e o mais bizarro foi que, independente da situação que ele esteja, a prioridade máxima dele foi: cadê os meus óculos? Eu não uso óculos, mas eu imagino que quem usa óculos tem essa mesma preocupação que o Zeke teve. E o Levi cortando as pernas dele, torturando ele, dizendo, eu tenho que fazer isso, senão você vai acabar se transformando em titã e eu não quero que isso aconteça. Cara, e o bicho começa a delirar loucamente, começa até ter aquele flashback. Sabe o que é, né? Aquele tipo de flashback ali intencional que precede algum grande evento que vem posteriormente, né? Fica aí subentendido, o que quer que seja. Mas amanhã eu volto pra falar do episódio mesmo dessa semana, então não deixe de estar inscrito pra não perder não só o vídeo de amanhã, mas também os próximos vídeos que estão saindo tanto do anime quanto do mangá de Shingeki no Kyojin, galera. Conto muito com a sua inscrição e também ativando o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza, galera? Até a próxima, tchau!